Aleluia, queridos! Que a graça e paz do Senhor esteja sobre a vida de todos, amém? Neste dia lindo e maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Hoje estaremos estudando a palavra do Senhor, meditando na Bíblia, e hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 4, 5, 6 e 7. Uma palavra poderosa para os nossos corações. Amém? Graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos dar graça no nome de Jesus. Meus queridos, então abra sua Bíblia comigo. Lá no capítulo 4 nós vamos ver que naqueles dias o povo de Israel foi lutar com os filisteus. E ali, então, os filisteus, eles venceram os israelitas. E nós vamos ver que morreram mais ou menos 4.000 soldados. E nessa derrota que eles tiveram a ideia de buscar a arca do Senhor. E mandaram um recado e vieram trazer a arca do Senhor para que eles vencessem aquela guerra contra os filisteus. E nós vimos então que os filhos de Eli trouxeram a arca para eles guerrear contra os filisteus. Mas eles esqueceram que eles estavam desconcertados com o Senhor. O Senhor não estava neste negócio. É onde nós temos que estarmos ligados. Sempre nós temos falado, um dia o preço, a conta, ela vem sobre as nossas vidas. Por isso que vale a pena nós obedecer a palavra do Senhor. E os filhos de Eli, eles não obedeciam os seus deveres. Eles estavam fazendo coisas que não agradavam o coração de Deus. Então ali novamente os israelitas lutam contra os filisteus. E a palavra vai nos falar que então eles novamente perdem esta guerra para os filisteus. E ali morreram mais ou menos 30.000 soldados. Morreram naquela batalha. E os filhos de Eli também morreram. E eles pegaram a arca da aliança para eles. E nós vamos ver que então a morte de Eli. Ele morre quando ele soube desta notícia. A palavra do Senhor vai nos falar que quando ele soube que os filisteus tinham pegado a arca do Senhor e os seus 2 filhos estavam mortos, ele caiu da cadeira e quebrou o seu pescoço. A sua nora, esposa de Finéias, da mesma forma, ela morreu, ela estava grávida e deu um filho ali, ela teve um filho naquele momento ali, e ela chamou o seu filho de Acabo, que, explicando, que significa a glória saiu de Israel. Aquela mulher morreu, ela não teve mais prazer de viver. Irmãos, e nós vamos ver no capítulo 5 a arca na terra dos filisteus. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram para o templo deles, o templo de Dagon. E ali a arca ficou junto a Dagon. E a palavra vai nos falar que de manhã, quando eles foram ao templo, Dagon estava de rosto para o chão. E eles levantaram Dagon. E no outro dia, da mesma forma, mas algo diferente. O pescoço e os braços estavam quebrados. E eles viram que o Senhor, Deus, castigou eles. Castigou e fez coisas terríveis sobre a vida deles. Eles ficaram cheios de tumores. Eram 5 estados, 5 governadores. E cada dia que a arca ia para uma cidade, havia um desastre, irmãos. Havia um desastre. Até que eles novamente
No capítulo 6, nós vamos ver que ele novamente, a volta da Arca da Aliança. Eles mandaram novamente a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficou ali 7 meses com os filisteus. E houve só desastre. Então eles mandaram, vamos mandar, porque eles lembraram lá do Egito, quando o faraó endureceu o seu coração e ali havia aquelas pragas sobre a sua terra. Foi uma destruição sobre o Egito. E eles, os seus sábios falaram com eles, libera essa Arca da Aliança, manda novamente essa Arca da Aliança para que essa maldição não caia sobre nós. E assim eles fizeram, eles enviaram a Arca. E a Bíblia vai nos falar que então a Arca foi parar em direção à cidade de Bet-Semes. E ali ela ficou naquele lugar. E os filisteus quando viram, os israelitas quando viram a arca chegando, eles se alegraram. No capítulo 7, nós vamos ver então que a arca, ela fica na casa de Abinadab. Ela ficou ali por 20 anos. E o Senhor levanta Samuel para governar Israel. E é interessante, meus queridos irmãos, que Samuel falou com o povo. Sabe por que vocês estão passando por tudo isso? Porque vocês abandonaram o nosso Deus. Vocês colocaram outros deuses no seu coração. Irmãos. Por isso que eles estavam passando por esses momentos difíceis na sua vida. Então Samuel falou, joguem fora todos os seus deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarode, joga tudo fora. Se entrega o seu coração para o nosso Deus vivo e invisível. E nós podemos trazer nos dias de hoje este momento, que nós estamos passando, momentos difíceis. Irmãos, momentos difíceis. São pessoas que afastaram-se de Deus, precisando reconhecer o seu pecado, precisando pedir perdão para Deus, voltar para Deus. É isso que a nossa nação, não somente a nossa nação, o mundo está precisando, reconhecer o nosso Deus invisível. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel, porque eles se afastaram. E a arca, ela representava a presença de Deus. Que a presença de Deus, ela possa estar na minha vida e na sua vida. Todos os dias, meus queridos irmãos, que nós possamos arrepender dos nossos pecados diante do nosso Deus, para que a presença de Deus habita dentro de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoa a sua vida.